Eu acho que nós estamos num tempo de mudança e num tempo de mudança a nível nacional. Hoje vivemos, como sabe, aqui um tempo muito conturbado em termos de Serviço Nacional de Saúde, um tempo de alteração teórica da estrutura decisória do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, logo à partida, há aqui uma grande expectativa sobre o futuro próximo. O plano nacional vem muito em linha com o plano europeu, que tenta de alguma forma adaptar à realidade portuguesa aquilo que são as grandes linhas de orientação do plano europeu. Vamos ver se isso depois se irá traduzir na prática, porque nós estamos muito habituados a que haja sempre muitos bons projetos, muito boas intenções, mas que depois na prática acabam por resultar muito pouco e ter muito pouco resultado final. Nós temos aí pilares muito ambiciosos face à realidade que vivemos. Agora, tem-se vindo cada vez mais a falar, quer se queira, quer não, que para diminuir a carga da doença e consequente custo da doença, para que seja de alguma forma socialmente comportável os gastos que nós vamos tendo com a inovação para tratar os nossos doentes, temos que apostar sobretudo na prevenção, no rastreio e no diagnóstico precoce. E estes acho que são realmente os eixos que deveriam ter um maior enfoque ou ter uma maior atenção para que se conseguisse levar a cabo. A questão da prevenção, nomeadamente a nível do aumento da literacia da população, particularmente das camadas mais jovens, desde as escolas primárias ou até antes, de forma a que realmente os jovens consigam interiorizar os conceitos de vida saudável. A questão da alimentação saudável, a ingestão de água, o evitar as bebidas alcoólicas, não fumar, praticar exercício com regularidade, tudo isto deveria ser uma forma de vida para a nossa população, de forma a que, no fim, nós tentássemos prevenir ao máximo a carga da doença da nossa sociedade. Depois, o segundo aspecto, teria que haver aqui uma grande atenção também com os rastreios. Tentar apanhar a doença o mais precocemente possível. E dou-lhe um exemplo, as taxas de adesão ao rastreio do cancro da mama são bastante razoáveis, mas as taxas de adesão ao rastreio do cancro coloretal são ainda bastante baixas e fala-se hoje muito na implementação do rastreio do cancro do pulmão, que acho que hoje em dia está comprovado ser o principal método para diminuir a mortalidade por cancro do pulmão. E, portanto, deveria haver aqui uma atenção especial na questão dos rastreios. E depois, evidentemente, criar as condições para que pudesse haver, depois do rastreio, ou para além do rastreio, um diagnóstico precoce. Portanto, o facilitar de poder fazer o diagnóstico e o estadiamento das doenças de uma forma célere, para que depois rapidamente se pudessem tratar. As redes de referenciação em oncologia foram sempre desideratos que têm vindo a ser traçados ao longo dos anos. E já houve vários tipos de rede de referenciação, em pirâmide, na horizontal, como lhe queiram inventar. O que é facto é que depois as coisas começam a resumir àquilo que se faz na prática do dia a dia. Isto é, nós temos que ter centros de referência, hospitais centrais e eventualmente os institutos de oncologia, que realmente sejam reconhecidos como centros de referência para determinado tipo de patologias. E depois esses centros devem poder influenciar centros à volta, de forma a que possam criar redes entre eles, sejam redes biounívocas, em que os doentes sejam tratados sempre possível o mais próximo de casa, do seu domicílio, mas quando é necessário uma decisão terapêutica ou uma terapêutica mais especializada, possam recorrer a esses centros
mais especializados. Portanto, eu o que tenho visto ao longo destes anos é que as redes de referenciação, quando são feitas a nível do Ministério, depois na prática acabam por nunca funcionarem. E acaba por funcionar muito mais as redes de referenciação que são estabelecidas entre os hospitais, de per si, do que propriamente algo imposto pelo Ministério. É evidente que deve haver sempre um documento guia, mas esse documento guia seria muito mais interessante que pudesse definir, digamos, o que é que cada hospital deveria ou poderia tratar totalmente e quais aquelas patologias que deveriam ser direcionadas para hospitais de nível superior, tendo sempre em atenção que, para lá de toda a questão técnica e de saber, é fundamental tratar os cidadãos o mais próximo possível do seu domicílio, de forma a que o tratamento e a doença tenham o menor impacto possível na vida deles e dos seus familiares. E, portanto, deveria ser feito um esforço muito grande para que doentes que estão a fazer medicação crónica, que estão perfeitamente estáveis, pudessem ser tratados em hospitais ou em unidades de saúde perto do seu domicílio. E depois, quando fosse preciso decisão ou vigilância ou determinado tipo de atitude terapêutica mais especial, então sim, fossem aos centros mais diferenciados. Dizer que neste momento está muito difícil, na prática, de conseguir garantir uma equidade, ou melhor, um nível de acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, porque nós estamos com problemas graves, e quando digo nós, digo a nível transversal, hospitais centrais e POs incluídos, a nível transversal, nós estamos com problemas muito graves a nível da imagiologia, e portanto tudo que seja fazer TACs, ressonâncias magnéticas, PETs, tem aqui já problemas importantes em termos de tempo. Estamos com problemas graves a nível da radiologia de intervenção, que é uma área que é importante para fazer muitas vezes o diagnóstico dos nossos doentes. Estamos com problemas graves na realização, por exemplo, de exames de gastroenterologia, em que também há uma demora muito grande, e estamos com dificuldades nas listas de espera de cirurgias, de atos cirúrgicos, seja por cirurgia geral, seja por cirurgia torácica, seja por neurocirurgia. Há aqui problemas muito graves e, portanto, isto faz com que, se há equidade no acesso aos cuidados de saúde, é uma equidade pela dificuldade e não pelo tempo correto nesse acesso. E há aqui realmente muito mais que a questão da equidade, é o nível de acessibilidade em tempo útil aos cuidados de saúde, e neste momento as coisas estão extremamente difíceis na prática diária.